Para uma pessoa se manter na fé, é importante saber que as diversas sementes que representam as diversas áreas da sua vida têm um tempo de crescimento específico, um tipo de adubagem e um tipo de procedimento para que elas venham crescer. Normalmente, as pessoas acham que as áreas da sua vida devem crescer por igual, mas a própria natureza nos ensina que cada semente vai ter o seu tempo. Uma árvore pode levar até 15 anos para crescer. E algumas sementes elas crescem de forma solitária e ali o tempo da espera também determina o tempo da fé. O que acontece nos dias de hoje é que as pessoas plantam as suas sementes e esquecem de regar. E regar não é simplesmente de vez em quando apresentar ela nas mãos de Deus. Regar é ter uma frequência espiritual e se alegrar quando o menor vestígio de crescimento começa a aparecer. Algumas sementes precisam de carinho, de atenção. Algumas sementes, elas precisam de uma forma diferenciada ser compreendidas, que primeiro vai parecer que não está acontecendo nada, mas a terra está sendo preparada. E conforme aquela pessoa vai regando, primeiro o crescimento vai se enraizando para baixo, vai criando fortificação, para depois sim aparecer no ambiente visível. Assim como a semente, quando uma pessoa chega na igreja, ela é também uma semente. E ali ela começa a criar raízes para que depois ela vire uma árvore. E quando essa árvore começa a crescer e essa pessoa não está vendo nada, ela vai ser ainda criado galhos. As primeiras folhas vai aparecer e aí então aquela folhagem que vai se tornar frutífera precisa de alicerces de novos galhos. E tudo isso vai sendo construído pelo tempo de culto, tempo na presença de Deus, as suas obediências, até que um dia aquela árvore começa a dar sombra. O problema é que esse processo ele não acontece de um dia para o outro. Existe um tempo que nós não estamos vendo nada, e aquela pessoa começa a desanimar e não começa a entender que o processo é assim mesmo. Que o processo primeiro precisa ter um alicerce, e quando começa a aparecer os primeiros frutos, aquela pessoa desanima, porque ela estava esperando um grande milagre. Ela não entendeu que a árvore precisa ser robusta o suficiente para sustentar toda aquela frutificação que iria começar a nascer. Ainda assim, por um tempo, mesmo que aquela pessoa fale, pare, ainda começa a aparecer um algo, mas de repente começa a ficar nublado, a sua vida começa a desmotivar, essa pessoa para de buscar, começa a reclamar, começa a dizer que nada está acontecendo e aí tudo começa a retroceder. Aqueles primeiros frutos retrocedem. Aquelas primeiras folhas começam a cair. Aquele primeiro momento, e a pessoa ainda tenta mais um pouco, mas não mantém a fé, não mantém o fluxo. Às vezes porque recebeu um trabalho, uma bênção e desmotivou, já tinha o que queria. E aquela pessoa deixa de se enraizar na presença de Deus e umas até saem. Nós precisamos compreender que há um tempo determinado para todas as coisas. A Bíblia nos ensina isso, a natureza humana nos ensina isso. Nós precisamos entender que nós somos como uma terra. E o que nós estamos plantando nessa terra? Se você está indo para a igreja, se você está colocando as coisas nas mãos de Deus, aos olhos nus você pode ainda não estar enxergando, mas Deus vai criando raízes para que a sua bênção ela seja fortificada o suficiente para que o inimigo não venha roubar. E isso leva um tempo para acontecer. O problema é que as pessoas chegam na igreja, dão tudo de si e quando está no momento da colheita, elas começam a parar. Aquela semente que uma hora estava sendo muito bem regada, agora começa a receber um pingo de água. Entenda bem, essa terra é o seu coração. A semente é quando você se lança na presença de Deus. A água é a sua busca, mas o sol que traz essa iluminação é o culto da igreja. Você precisa sim estar na presença de Deus, porque você pode até ter a terra, você pode ter até a água da sua oração, da sua busca diária, você pode ler a Bíblia todos os dias, se apartar da presença do mal e fazer o melhor possível, mas o sol que brilha dentro de um culto, onde a Bíblia diz que é necessário 2 ou 3 para que o Senhor estivesse ali presente, a atmosfera que é gerada ali, por inúmeras pessoas clamando ou adorando, ou simplesmente 2 ou 3 pessoas no nome do Senhor, não tem como fazer essa atmosfera dentro de casa. Você precisa entender
Que quando você começa a florir, quando você começa a florescer, Deus também precisa te limpar, diferente dessa planta que está aparecendo na tela. Deus precisa limpar das velhas sujeiras, das velhas bactérias, de todo um passado de erros. E ainda assim, nesse tempo de limpeza, Deus está estruturando as suas raízes para que você venha crescer lindo. E para que quando o vento venha bater, você não venha ser só um galinho, mas venha ser uma árvore forte e nada venha te derrubar. Talvez você caminhou tanto, lutou tanto, e você já estava vivendo embaixo da sombra. Sombra nos tempos de hoje é uma pessoa que tem emprego, uma pessoa que tem casa, uma pessoa que tem família, uma pessoa que tem com quem contar. A igreja traz esse alicerce. Se você está numa boa igreja, essa igreja traz essa paz ao seu coração. E você estava debaixo da sombra e você só quis olhar para as outras árvores que já estavam dando fruto. Se comparar nunca é bom. Confiar é sempre essencial. Assim como na vida financeira você precisa plantar as suas sementes em lugares sadios. Porque quando você planta a sua semente em lugares infrutíferos, ela não tem como crescer. O dízimo é a cesta que faz os frutos não caírem no chão. E as ofertas são as sementes para você ter uma colheita no mês seguinte. E quando você não tem essa constância, essa frequência, nem você tem a cesta para te amparar, nem os frutos para colher, assim também é a igreja, assim também é o mundo espiritual, assim também é a presença de Deus. Seja fiel ao Senhor, busque a Deus. Observe onde você está colocando as suas sementes financeiras. Se você está projetando suas sementes em pessoas que não querem nada com Deus, ou se você está semeando com amor e carinho na obra do Senhor, entendendo que você não tem mais dinheiro, mas sim semente. Assim, da mesma forma, é a sua vida de oração. Semeie ela com amor, com carinho. Busque a presença de Deus, não só por aquilo que você deseja, mas por aquilo que o Senhor pode te dar, mas também pela sua salvação eterna, pela presença e a bondade do Senhor. Porque quando você entende o processo e permanece nele, não tem como não vencer. Seja fiel a